Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos conversar sobre como elaborar contrato de prestação de serviços jurídicos ou advocatícios, extensível também a outras áreas. Uma questão inicial que é imprescindível que nós conversemos são 5 pontos. Primeiro, o conceito de contrato, também um conceito bem simples, os princípios que dirigem o direito contratual, negociações preliminares, contrato preliminar e como elaborar um contrato. Depois a gente vai bater um papo sobre a qualificação das partes, o objeto do contrato, vamos falar sobre prazo, remuneração, descumprimento, resolução, resilição, a cláusula de eleição de foro, assinatura, testemunhas e, por fim, rubricar todas as folhas. Vamos bater um papo rápido sobre isso, em alguns minutos. De início, cabe ressaltar que de vários conceitos de contrato, o que eu entendo por interessante aqui para esse vídeo, que é um vídeo que ele é direcionado tanto para advogados quanto para profissionais de outras áreas e até as pessoas leigas que não conhecem muito sobre o direito. Então, vocês vão perceber que em vários vídeos eu evito palavras muito técnicas. Se eu faço uso delas, eu também por consequência, eu procuro explicar o que significa. Bom, conceito de contrato, ele, em linhas gerais, ele é um negócio jurídico que estabelece direitos e deveres entre contratado de um lado e contratante de outro. Agora é importante para você advogado, você profissional do direito, você empresário, você que vai fazer um contrato entre pessoas físicas e que está assistindo esse vídeo, que você saiba que existe pelo menos alguns princípios que eu vou mencionar aqui que protegem aquele que elabora um contrato, de ambos os lados, tanto o contratante quanto o contratado. O primeiro é a autonomia da vontade, ou seja, você contrata se quiser, ninguém impõe um contrato a outrem. Segundo, a função social do contrato. Todo contrato, a partir do Código Civil, ganhou um status diferenciado. Qual que é esse status? É a função social desse contrato, né? Todos os contratos, eles têm uma função social. Eles têm a boa-fé também. A boa-fé diz respeito à lealdade, diz respeito à honestidade, diz respeito à probidade, diz respeito à confiança como elementos da confecção de um contrato. E a autonomia da vontade, para finalizar, ela encontra limites, ou seja, todos podem contratar, mas quais são os limites para essa contratação? É o chamado dirigismo contratual, ou seja, o Estado brasileiro, através do Congresso Nacional, elaborou algumas leis, dentre elas o Código Civil, que estabeleceu alguns limites para que as pessoas contratem, e para alguns tipos de contratos mais complexos existe toda uma formalidade, como o casamento, por exemplo. A terceira questão, as negociações preliminares. Então, quando você vai fazer um contrato, geralmente esse contrato nasce de um bate-papo, às vezes dentro de um carro, dentro de casa, numa conversa com um amigo. Vocês começam a determinar ali quais são uma espécie de uma prévia, há uma espécie de sondagens, vocês estão discutindo ainda o tipo de serviço onde há uma necessidade de um lado e há uma possibilidade de prestação de serviço de outro. Após a negociação preliminar, que geralmente é verbal, acontece um contrato preliminar, que já é por escrito. É quando, depois que vocês foram para casa, por exemplo, encontrou um colega advogado ou um empresário na rua, bateu um papo ou no shopping com a família de domingo. No domingo foi para casa, começou a pensar e aí mandou um e-mail para esse contratante na segunda-feira. Aí já começa a fase por escrito, onde vocês vão determinar quais são os contornos do contrato definitivo a ser elaborado. Por que é importante falar sobre negociações preliminares e contrato preliminar? Porque se amanhã ou depois você procurar um advogado para entrar com uma ação na justiça para rescindir esse contrato judicialmente, o juiz, é importante que ele saiba quais foram os contornos iniciais desse contrato, qual foram as intenções das partes ao elaborarem esse contrato.
Tá bom? Por isso que é importante falar isso para você que já é advogado, já sabe, o empresário muitas vezes já tem essa noção também, mas quem é leigo na área não tem muita noção sobre isso. E aí começa a parte da elaboração do contrato. Quando você vai elaborar o contrato, que você vai no computador, acessa o computador, abre lá um documento em branco do Word, do editor de texto do Word, para fazer um contrato. Bom, o que é importante você saber? Você vai colocar as cláusulas gerais, você vai colocar um título para as cláusulas gerais. Então, você vai falar lá, por exemplo, do objeto, dos direitos e deveres, do prazo. Então, você vai colocar os nomes genéricos, você vai escrever cláusula. E quando você começar a discriminar os itens, aí você coloca parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Dessa forma, fica mais fácil para ambos os lados, tanto o contratante quanto o contratado, acharem as informações importantes que há que se ter em um processo, em um contrato. Aí você vai passando já para a confecção do contrato. Você vai qualificar as partes, colocando qual que é o tipo societário da empresa, se é um microempreendedor individual, se é uma sociedade de economia mista, se é uma sociedade anônima, se é um microempreendedor individual, já falei, uma EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Você vai colocar qual que é o tipo societário. Aí você vai para o objeto, é aqui que é o principal que o advogado fala para o seu cliente. Se ele vai prestar esse serviço de analisar ou iniciar a discussão de um contrato. Bom, primeiro, qual que é o tipo de serviço? É uma consultoria, estou falando aqui já para os advogados, é uma consultoria, é uma assessoria jurídica, é extrajudicial, é advocacia, deixar bem determinado qual que é o tipo de serviço. Colocar quais são as exceções, porque senão o cliente vai te procurar no sábado, no domingo, nas férias, no feriado. Então, deixa determinado no contrato quais são o tempo, em quais são os momentos que você estará disponível para o cliente, bem como também o horário e a forma. Como que você quer estar disponível para o seu cliente? É através do e-mail? É importante que nós determinemos isso. Eu sempre coloco nos meus contratos que o cliente faça a comunicação de preferência por e-mail. Por quê? Porque através do e-mail você tem registrado o que foi dito. Tudo bem? Que mais? Objeto, horário, o custo adicional do serviço extra. De repente você estabeleceu um tipo de serviço, mas se tiver um serviço extra, já estabeleça, coloca lá qual que é o seu horário, o custo do seu horário, o valor da sua hora técnica de trabalho. Tá? Outra coisa, após as 6 horas, a gente já considera adicional noturno para nós advogados. Tem lá na tabela da OAB o valor do horário comercial, e se for fora do horário comercial, tem um acréscimo da sua hora técnica de trabalho de 10% a 20%. Então você vai determinar isso. Outro ponto importante, o sigilo da informação que você está tendo acesso como advogado, como empresário, ou como contratado de um empresário, tá? E aí você vai estabelecer os direitos e deveres das partes, você vai estabelecer qual que é o prazo de contrato de prestação de serviço. É de 6 meses, é de 1 ano? Eu recomendo que o cliente faça de no mínimo 1 ano, tá? Dá para a gente ter uma ideia aí de todas as dificuldades que advirão desse tempo, desse prazo, para que quando a gente vai fazer a reelaboração do contrato ou um aditivo ao contrato inicial, a gente já tenha em mente quais são as dificuldades ou quais foram as dificuldades enfrentadas pelos contratantes, tá? Bom, colocar a remuneração, o valor da remuneração, qual que é a data de pagamento, e em caso de descumprimento da data, o cliente falou que ia pagar, deixou determinado que ia pagar no dia 5 de cada mês e paga no dia 10. Então, estabelecer quais a multa e os juros para isso. Se o contratante descumpriu o contrato, então preveja nas cláusulas uma indenização com multa, com juros. A resolução, se ela é voluntária, se ela é involuntária, se haverá previsão de justa causa. Se for voluntária, se pode haver a resolução por atos lesivos à honra de um dos contratantes, ofensas físicas. Você contrata, por exemplo, uma empresa e essa empresa, por algum motivo, desrespeita você nas redes sociais, viola a sua honra subjetiva, e aí como que você vai rescindir esse contrato? Então é bom que você estabeleça
esses critérios. A resilição também é importante. O que é resilição? É como um distrato. Vocês não sentam para contratar, vocês podem sentar para distratar, para evitar algumas dificuldades que advêm quando você faz uma resolução que geralmente é unilateral. Caminhando por fim, a cláusula de eleição do foro. Se você coloca a comarca da cidade onde você está para resolver eventuais dúvidas sobre o contrato, ou se você estabelece a arbitragem, o que eu recomendo o uso da arbitragem, por ser mais rápida, não necessariamente por ser mais barata, mas por ser mais rápida. E aí, por fim, a assinatura. É importante fazer o cliente ou fazer a outra parte assinar conforme o RG, segurar uma cópia do RG, ter uma cópia do RG nos documentos e pedir para o cliente rubricar todas as folhas e, por fim, para que o cliente assine, para que 2 testemunhas assinem o contrato. Em linhas gerais, é isso. Eu agradeço pela atenção de vocês, peço que vocês cliquem que gostaram, compartilhem e me mandem através do meu e-mail críticas, sugestões ou dúvidas sobre esse vídeo, tá bom? Muito obrigado, como sempre, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.